A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais. Bom dia, ouvintes nerds e não nerds da Rádio Federal. Está no ar o episódio 11 de Enerdizando, apresentado por mim, Nestábulo Ramos. Hoje responderemos a seguinte pergunta: quanto realmente custam as HQs? Você sabe? Acha que sabe? Então venha participar comigo aqui os meus convidados de hoje: Glória Farias, da distribuidora Horizonte do Saber; Carlos Costa, editor-chefe da HQ Maniacs; a mangaka Tamires Ferreira e o expert em super-heróis Wagner Rodeiro, retornando ao Enerdizando. DJ Goku e o sidekick Welton retornam para mais essa aventura eletrizante. Mas antes, DJ Goku solta o Kamehameha musical e a gente volta daqui a pouquinho. Tamires, por favor, convidada de honra, desanuncie as músicas que os nossos ouvintes nerds acabaram de ouvir. A abertura do Dragon Ball GT. É isso aí. Espero que todos tenham gostado. Mas tem mais música, pessoal. Calma. O programa tá começando agora, Enerdizando. Episódio 11. Quanto custam as HQs? Pergunta difícil é essa, não? Wagner Rodeiro. Muito difícil, né? O Elton Rocha. Né? Ele balançou a cabeça. As pessoas estão vendo ele balançar a cabeça. Estamos vendo aqui no rádio ele balançar a cabeça. Gente. Pergunta difícil é essa, né? Eu, na verdade, estava ouvindo o retorno, eu não ouvi o que você falou, eu tô ouvindo agora, peraí. Agora passou já. Esse é o problema da rádio ao vivo, ouvintes. Fiquem tranquilos. Mas é difícil. Nós estamos aqui, vamos falar, né? Sim. Vamos falar sobre HQs aqui. Pergunta difícil é essa, não? Tamires. Conseguir explicar é complicado. Glória Farias. Conseguir explicar o valor é meio complicado, né? Mas... Como é que a minha revistinha do Batman é mais barata que aquela HQ do Nestábulo, né? É exatamente. O que você explica aí, Nestábulo, agora. Agora eu te pus na roda. Nós estamos aqui hoje para explicar isso, porque muita gente não sabe. Tem as pessoas, os leitores têm um conceito muitas vezes errado sobre isso. Então a gente está aqui para explicar o real valor daquele livro, desde o processo de quando ele é criado, de quando ele sai da cabeça dos autores, dos desenhistas, dos roteiristas, até chegar na sua mão lá na loja, na livraria do seu Joaquim. Você vai lá e compra o livro. Por que ele tem aquele preço? Então nós vamos falar sobre isso. E para isso nós estamos contando também com a participação do Carlos Costa, o editor-chefe da HQM, que vai entrar via Skype daqui a pouquinho, viu, Carlos? Fica ligado aí. Mas antes vamos apresentar aqui os nossos convidados. Vamos começar pela Glória Farias, que é a responsável pela distribuidora Horizonte do Saber. Glória, por favor, apresente-se. Bom dia. Nós temos uma distribuidora que trabalha com livros tanto paradidáticos como didáticos e HQs também. Sim. E a nossa visão é: através da literatura você consegue fazer tudo. Explicar os maiores conceitos através de uma história, de uma literatura. É muito mais fácil da criança entender do que você querer a ferro e fogo colocar aquele conceito. Então é mais fácil. Então é por isso a nossa opção de trabalhar com literatura é porque nós somos apaixonados por livros. Eu digo até que meio viciados em livros, mas tirando a parte do vício que pega mal. Não, mas ser viciado numa coisa. Você tá viciado no livro. Tem muito ouvinte aí que é viciado em hentai, tem muitas outras coisas. Então, eu acho que. Então. Olha aí, Tamires, aí, ó, tá vendo? Aoi, né? Essas coisas também vai explicar. Dragon Ball GT. Né? Cada um tem o seu vício, né? O meu, pelo menos, acho que é um pouco saudável. Mas tudo Sim, bem. não é totalmente saudável. Eu também sofro desse mal, Glória Farias. Eu também sou viciado em livros e quadrinhos. Olha o Mutley rindo aí. O Mutley também é viciado, né? Nessa risada dele. Exatamente. Mas continue, Glória, por favor. Mas enfim, então o nosso trabalho é mesmo focado nas escolas, que eu acho que é onde a gente tem que começar a construir o leitor, a partir da criança, porque depois que a gente cresce sem o hábito, você não vai conseguir. Então é de pequeno que você tem que começar a introduzir. E como é que a gente introduz isso? Através de histórias que você conta. O ato da mãe contar a história para a criança já é o primeiro passo, né? Então quando você já tem esse costume, fica muito mais fácil da criança se tornar uma leitora realmente e saber escolher o que ela vai ler.
Aqui não é ler por ler. Sim. Exato. Né? Ler porque você gosta daquilo. E as HQs ajudam bastante nisso, né? Introduzem a criança. Eu fui uma criança introduzida. Ó o verbo. Introduzido, né? Wagner Rodeiro lê até o Diário Oficial. Pior que eu leio mesmo. Mas Como se tivesse a trabalho. Não esquece dele, pô. Diário Oficial. Aí ele chega pra você e diz assim, nossa, o Diário Oficial dava uma história em quadrinho muito legal. Mas o que eu ia falar, na verdade, eu ia até me redimir do programa anterior, não sei se já foi, a gente comentou aqui nos bastidores mal da Mônica, né? Mas a Mônica ajudou muita gente aí a entrar na leitura. Eu fui uma delas. Eu já defendi a Turma da Mônica na faculdade já, mas depois eu conto esse caso, continua. Sim, não, ok. Então, assim, eu acho que o que ela falou é isso mesmo. A gente tem que incentivar as nossas crianças a ler, que elas estão precisando muito, que hoje a facilidade da internet e da questão visual do cinema... O cinema é bom, a televisão é boa, mas se em excesso como a gente usa hoje e esquece da leitura, atrapalha. E as HQs juntam esse universo de uma forma muito legal e gostosa de aprender. Tem pessoas até que dizem que quando você lê uma história em quadrinhos, que você perde a qualidade. Você pode perder até a qualidade do texto, mas você vai ter a essência. Isso. Então você vai ler um Shakespeare em quadrinhos. Normalmente você não vai pegar um Hamlet para ler, mas você vai pegar um quadrinho de Hamlet e vai ler. Sim. Então exatamente. O conceito que queria ser passado no livro original, ele está contido na HQ. Eu acho que isso que é o legal. E as escolas estão começando a perceber isso. Exato. Então as histórias em quadrinhos estão sendo embutidas dentro do currículo. A criança está tendo acesso. E o governo agora está começando a incentivar também, né? Também. Agora está com programas de incentivo para que as HQs nacionais possam estar entrando. Que, não sei se é felizmente ou infelizmente, o nosso mercado editorial é muito mais prolífero, assim. Mas estou inventando um termo aqui agora, mas mais rico dentro das escolas, né? A nossa venda editorial, ela pode dizer isso melhor do que ninguém, é muito maior para as escolas do que para o leitor na livraria. As editoras estão investindo muito mais em quadrinhos, adaptações da literatura para quadrinhos, justamente para conseguir emplacar mais produtos nas escolas. As editoras inclusive tem profissionais que eles são contratados para fazer pesquisa sobre isso, para a editora decidir qual livro que ela vai adaptar agora para quadrinho. Mas pegando o gancho do Hamlet aí, pelo amor de Deus, hein, ô nerd, que você tá em casa aí, né? Vai falar, o Hamlet, legal, eu vou fazer uma adaptação do Hamlet. Aí faz uma adaptação ficção científica do Hamlet. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Mas aí você tá cortando a criatividade dos seus ouvintes. Peraí, não. Fica legal. Olha o outro aí, vai dando força, Elton. Você podia usar até uns traços de mangá. Tipo, né? o Hamlet meio Blade Runner. Meio assim. hentai. Cara, mas se você pegar, por exemplo, não exatamente Hamlet, mas enfim, você pegar Star Wars, por exemplo, você vai achar referência de várias coisas, né? Que vieram de uma cultura mais clássica ou mais antiga, enfim. Né? E uma das referências que tem forte numa série que é, do meu ponto de vista, altamente inspirada em Star Wars, e que tem no Star Wars também, é um pouco dos filmes de faroeste. Sim, mas são referências, né? Sim. O cara não tá lá o... Hoje nós vivemos no mundo das referências, né? Tem o Clint Eastwood com aquele chapéu assim, ciborgue, tipo, né? É uma referência, não é uma... Cara, mas você já viu o filme do Romeu e Julieta? Do Leonardo DiCaprio? É. Não, porque tanta música me deu sono. Era muita música. Era música o tempo todo. Mas assim, tirando essa parte e o Leonardo DiCaprio, a ideia de adaptar para os tempos atuais, eu achei muito sensacional. Sim, mas você viu que a essência... Sim, mas ainda tá lá. Aí é o ponto. Exatamente. Então, é pro cara que tá em casa que for adaptar o Hamlet, pelo amor de Deus, não perca a essência. Imagina o Marvin do... Eu vou parar de devagar, tá, gente? Imagina o Marvin do Guia do Mochileiro. Acerte ele com aquele porrete ali do... Peraí, velho. Como Hamlet. Sim. Sabe, uma criatura que tem uma crise existencial profunda porque ele tem o maior cérebro do universo e pedem pra ele servir café. Sim. Então,
fala assim, filho, você vai encontrar muitas dessas coisas em sua vida. Pois é. Não, mas divagando junto com você, só pra gente finalizar aí, né? Se você tiver a capacidade aí de escrever uma história, escreva aí Jazão e os Argonautas Sentai. Um Super Sentai, vai ser ótimo, colorido. Tá vendo? Você quer que eu mate a mitologia desse seu assassino? Cara, a gente vive Você quer, agora... olha, o assassino da essência ali, o Wagner Rodeiro. A gente vive agora a cultura do remix. Sim. Sabe? É pegar as coisas que eram antigas, atualizar e relançar. E isso não necessariamente é ruim. Não é plágio necessariamente, não é uma cópia mal feita. Se a pessoa se dedica àquele trabalho e faz uma coisa com uma proposta legal, eu não vejo por que não. Sim. Só tome cuidado, tá? Por favor. Glória Farias, conta pra gente quando é que nasceu a Horizonte do Saber. Nasceu em 2012, em abril do ano passado, de uma necessidade de tentar atender a demanda realmente das escolas. Então nós tínhamos produto, né, de boa qualidade, em que muitas escolas não conheciam, porque não eram editoras daqui de Brasília, né, editoras do Rio, de São Paulo, de João Pessoa, do Ceará, que ninguém conhecia. E tem uma qualidade tão boa quanto as daqui de Brasília. Faltava o canal de distribuição, Faltava. né? Então, exatamente. Então é isso que a gente tentou trazer e fazer, com o diferencial daquela pontualidade, daquela fidelidade do cliente. Então é bem legal. Glória, Diego Cu, não tem mais tempo, né? Tu vai entrar com música agora? Tá bom. Glória, aguenta um pouquinho que a gente vai entrar com música agora. Daqui a pouco a gente continua esse papo super interessante. Ok. E energizando o episódio 11, vocês ouviram Vamos que vamos. Vai sair, vamos lá. Strike Up, da Paula Abdul, Rádio Federal do jeito que você curte. Não tem vinheta? Então vamos direto. If looks to kill, eu consigo falar só cantando o nome dessa música. Mas esquisito, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só fazer uma... Antes de mais nada, pessoal, participe do programa de hoje. Se você sabe qual é a resposta para a nossa pergunta, nós sabemos, é claro. Nós estamos aqui para dar a resposta. Mas se você acha que sabe, você pode entrar em contato com a gente aqui pelo Skype, Rádio Federal, tudo junto. Participa aqui para responder a pergunta, para fazer alguma pergunta, para imitar algum personagem que você quiser, qualquer coisa. Participem aqui para falar com a gente, tá? Não esqueça de participar, o Elton Rocha dá licença aqui da colinha, facebook.com/Rádio Federal, o Skype é Rádio Federal tudo junto, já falei, e o Twitter é Rádio_Federal, Wi-Fi Federal, a senha da Rádio Federal Opa! Nós não somos tão bonzinhos assim. Não, porque tá ali junto com a cola, tem que tirar aquilo dali, hein, rapaz? Então é isso. Bom, a gente estava falando aqui sobre a Glória. Glória, continua o seu pensamento que você estava falando. Peraí, rapidinho, como é que é? Aqui o meu anjinho da guarda, que fica aqui no meu monitor na frente, está dizendo para vocês não esquecerem de curtir a nossa fanpage no Facebook, pessoal. Curtam a fanpage para vocês participarem, para ficarem ligados em toda a nossa programação e por aí vai. Então, Rádio Federal, do jeito que você curte, todo mundo curte, eu curto, todo mundo curte, participe. Beleza? Então é isso aí. Glória Farias, por favor, continue. Você estava falando... Boa pergunta. Sim. A gente estava falando aqui de filme, de um monte de coisa, né? E acaba, os bastidores rolam uma outra conversa. Vamos parar tudo com a conversa paralela. A professora, né? Olha o zoom no fundo, a conversa paralela. Mas, bom, então vamos fazer o seguinte. Glória, você estava falando sobre a Horizonte do Saber, que já está no mercado já tem mais de um ano, exato. E da proposta. Eu acho muito legal a proposta da Horizonte do Saber. Meu livro, PET, Contra a Ameaça Biológica, é distribuído pela Horizonte do Saber. Horizonte do Saber, exatamente. E uma coisa que eu acho muito legal, agora a gente está tendo um contato com né, Glória, a gente está tendo muito contato, porque eu estou indo com a Glória nas escolas para fazer a apresentação dos livros, e tem contato com a criança. Eu até mencionei isso numa foto que eu postei no Facebook na semana passada, do evento que teve, né, ali no Deck Norte. E quando eu cheguei lá, já tinha um garoto esperando para conversar comigo sobre o livro e tal. Que legal. É a hora que isso é muito bom pro autor. Tamires está aí, ela pode... Por favor, Tamires, complete alguma coisa. Se eu esquecer alguma coisa, você, por favor, complete. É muito legal, é a hora que a gente vê por que a gente faz os quadrinhos, por que a gente faz.
O retorno, né? É o retorno, né? Porque você vê para quem você está escrevendo e a proposta da Horizonte do Saber tem muito a ver com isso, assim, de poder levar isso. Que a gente tem uma grande deficiência nessa parte que está melhorando agora, né? E é super gostoso, porque para criança o autor não existe. Ou ele já morreu. Exato, ele é um fantasma. Uma figura enevoada, né? Como se ele não fosse uma pessoa de carne e osso que fosse no mercado, que fosse pro médico. Não, é totalmente inimaginável para eles. É só quando a gente cresce que a gente descobre. Exato. Aí quando ele vê aquele cara que para ele é um cara, né? Aquela pessoa que escreveu o livro na frente dele, a gente tem reações incríveis, né? Já houve casos de o autor chegar numa escola e a criança beliscar a perna dele pra saber se ele é de verdade. Ei, você aí, no meu caso, no meu caso as crianças fogem. As crianças fogem porque elas Por que olham, será, né? Elas olham e falam assim: mãe, eu vim pra ver o autor, não vim pra ver o Sasquatch. É por isso que o Nestábulo resolveu fazer um programa de rádio. Exatamente. E não videolog. Exatamente. Mas é o legal, quando você consegue promover o encontro do autor com as crianças, é totalmente diferente. A reação delas é diferente, a reação dele, escritor, porque ele fica, de repente, também meio tímido, sem saber o que vem, né? Se a criança já leu o material dele, ela já sabe o que ela vai conversar com ele, eles têm uma reação totalmente diferente. Então eles tratam o autor como se fosse um colega de antigos, sabe? Conhece há anos, porque ele já leu o material. Então esse é o diferencial, esse que é o legal de você levar a literatura para a escola e você fazer esse contato do autor com o aluno acontecer. Eu acho que isso é legal. Eles querem desenhar com você. Pois eles querem fazer um monte de coisa. É muito legal. Eu acho que é legal porque também para criatividade do autor, né, receber aquele feedback. Exatamente. E assim, isso foi mais legal, não, olha, na sua história, o personagem ponta, pode crescer. Sabe por quê? É porque assim, o trabalho... Vou falar agora um pouco do meu trabalho. O negócio é que é um trabalho solitário. Você fica muito tempo fazendo aquilo e ninguém tá vendo o que você tá fazendo. Então, no caso do Zul, por exemplo, que eu publiquei pela HQM, o primeiro livro foi 11 meses fazendo. Desculpa, 11 meses não, 8 meses. A gestação. Exatamente. O segundo foram 9 meses. Nasceu. Né? Exatamente. Nasceu, exatamente. Não, caso, explica assim pra gente, assim, como é que você faz? Você desenha uma página por dia? Como é que você faz? Cara, como é que é isso? Quando dá, né? Quando dá. Você tem que trabalhar e tal. Então, geralmente é um trabalho nas madrugadas, adentro. Até você pensar, você precisa criar história, não é isso, Tamires? Você precisa, tem que como é que escrever você, no papel. Como você cria a história? A inspiração vem da onde? Às vezes tem bloqueio. Então é um processo longo e cansativo. A gente faz porque a gente ama, né, Tamires? Como é que é o teu processo criativo? O meu processo criativo, eu crio na hora. Tipo, eu escrevi no papel a história, tipo, resumido. Aí eu vou criando, quando eu vou fazendo os quadrinhos, as divisórias, eu vou imaginando um cenário, como se fosse uma página de ação, um quadrinho da ação, e eu fico imaginando o que pode acontecer dentro daquele roteiro. Exatamente. Aí Exatamente. eu fazendo. E agora, para você chegar pro seu processo criativo ser dessa forma, você precisa trabalhar. Tem que ter uma bagagem, né? Tem que ter uma bagagem, você tem que... A Tamires, você lê bastante, né, Tamires? Você gosta paca, ela é mangaká, não é à toa, né? Você gosta de mangá pra caramba. E o que você tá lendo de mangá agora, assim? Quantos mangás por dia? A Glória Farias é a mãe da Tamires. Agora ela vai entregar que ela não tá estudando, a mãe dela tá sentada aqui. A mãe dela fez uma cara pra ela agora. O Nestábulo foi... É um problema, entendeu? Saber se tá lendo, se tá estudando, se tá lendo. Eita, mas a gente tava falando antes, né? Não pode... A Tamires, ela... Pica-pau, fica na sua aí. A Tamires, ela é super organizada, ela tava conversando comigo, ela tem tempo pra tudo. Então tem hora pra estudar, tem hora pra... Não é, Tamires? Tô mentindo? Não. Você olhou assim, de rabo de olho, assim, tipo... É aquele... Sabe que precisa da Tamires... Tamires, você tá com quantos anos, Tamires? 13. A Tamires, ela representa uma levada de escritores que tá chegando agora, que estão começando a contribuir, estão criando os seus produtos para chegar, logo tá com o produto no mercado,
trazendo novas propostas, renovando. Eu acho que é importante incentivar essa garotada que gosta de desenho, que gosta de desenhar, que gosta de ler. E assim, vou melhorar a sua pergunta, né? Em vez de eu falar o que ela tem, quais são suas influências? Assim, o que você tem? O que mais te influencia hoje? Que mangaka ou que história? Não tem um específico, porque qualquer mangá que me derem eu leio. Depende do limite de idade, né? Essa foi a resposta pra mãe perto. Não, mas tá certo. Não, mas tá certo. Isso é importante. E os meus desenhos, eu acho que eu me reconheço muito com os desenhos do Sakai Ezuno, que faz o Mirai Nikki, e o Kishimoto, que é o que faz Naruto. E os desenhos do Kishimoto, ele é bem simples. O cabelo dele todos eles são pontiagudos, assim, e não é muito difícil de desenhar. E o do Sakai Ezuno, ele já tem curvas, assim, aí eu procuro misturar os dois pra poder ficar uma coisa legal, ficar diferente. Olha só, pra você ver uma coisa, né? Ela tá falando aqui, eu tô ouvindo, tô pensando, ela precisa, como que a Tamires consegue observar? Já acabou o tempo? Sério? Nossa, o nosso papo tá tão bom aqui que tá passando rápido. Não, tudo bem. Então, peraí, porque vamos... Carlos Costa, tu entra no próximo bloco aí, fica ligado. Porque uma coisa... rapidinho. A Tamires... o olho clínico da Tamires. É o olho clínico que você... Como que você adquire isso? Ninguém sabe. Você é um mutante? Tu nasce com isso? Porque a pessoa que quer fazer, que quer desenhar isso na vida, ele já começa a observar isso. Desde quando? Começa a observar que o cabelo do personagem é de uma forma, que o traço dele é dessa forma e não daquela, e como compor aquela cena e tal. Isso tudo vem com a pessoa. Sim. Na bagagem dela. Bem trabalhado no imaginário dela. Isso vai ser, exatamente, isso vai ser trabalhado no decorrer da vida dela inteira. Isso tudo vai ser distribuído em todas as obras que a Tamires for criar. E isso não tem preço. Não existe, não tem uma tabela de preço da Adegraf, por exemplo, onde tá a tabela da Adegraf dizendo assim, qualidade, olha, né? Exatamente, tá aqui, ó, na tabela aqui tem um preço tal. Não existe isso. Esse já é um ponto já, tá? Você precisa, isso é uma coisa que você trabalha, que você desenvolve, que você trabalha, né? A pessoa que, no caso, vai trabalhar com isso. Então, e daí começa uma jornada longa. Eu não vou dar a resposta inteira, que eu quero que vocês aí em casa pensem nas pistas que a gente está jogando aqui. Exatamente. Tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta e agora é Kamehameha musical direto de Diego Goku. A música da Metallica, The Unforgiven, e Hatsune Miku, Words Mine. Hatsune Miku. É isso aí, Rádio Federal do jeito que você curte. Vamos para um pequeno intervalo comercial de 2 horas e voltamos daqui a pouquinho. Rádio Federal, a melhor web rádio. Voltamos, Tamires está achando engraçado o cara gritando aí, né, Tamires? Tamires está achando engraçado as nossas vinhetas. Estamos de volta com o Energizando e... Olha a conversa paralela. Foi mal, tio. Estamos de volta com o Energizando, episódio 11. Vamos falar agora aqui... Bom, recapitulando, nós estamos falando aqui das dificuldades de se fazer quadrinho, que é um quadrinho que vem lá de fora, ele tem um valor. E é para isso que nós vamos conversar agora com o Carlos Costa, o editor-chefe da HQ Maniacs, editora. O Carlos está por aí, chama ele para mim, DJ Goku, por favor. Baconzitos, aguenta aí que daqui a pouco tá todo mundo aqui doido para ouvir a sua resposta. Ele disse que tem a resposta para o quanto custa o gibi, né? Quanto custa o nosso oráculo. Uma HQ. Nós estamos falando aqui sobre o processo, enquanto o caso não entra, a gente está falando sobre o processo aqui de criação, até com a Glória também. Processo... O estúdio é assombrado, você vê um barulho esquisito ali, é o fantasma do DJ que vivia aqui uma época atrás. Pois é, então, nós estamos falando aqui do processo de criação, das coisas que o autor precisa, madrugadas adentro, né? Todo o conceito da ideia, criação de personagem, tudo isso envolve todo um processo que é complicado, na verdade, né? Isso. A gente, claro que, não, Tamires, claro, a gente faz porque a gente ama, mas não é uma coisa simples de se fazer. O Carlos Costa, ele publica a HQM, o diferencial da HQM que eu acho bem bacana é que ela publica muito quadrinho americano, quadrinho estrangeiro, mas ela tem um acervo muito legal de quadrinhos nacionais. Então,
o Carlos, ele vai poder falar pra gente da diferença. Não precisa, viu, Carlos? Não precisa falar de valores, é claro que não, mas porque nós estamos discutindo realmente o valor que não tem preço, né? Onde já dei a resposta. Ele tá querendo justificar o preço do livro dele. Do meu livro e de todos os livros. Na próxima encarnação você vai voltar como escritor de quadrinho, viu, Wagner Rodrigo? Vou jogar uma maldição em você agora, estilo Berebeganta Acabanta. Mas quem disse que eu não posso ser escritor de quadrinho ainda? Tá? Acabanta. Você pode, você vai ser, eu agora desejo a você que você... Vara mágica, pronto, você agora vai virar um... Ser escritor não precisa desenhar, né? A gente não pode precisa, escrever. Não precisa. E essa no geral, né? Não só o desenhista. Tem o não precisa ser só roteirista, claro que não, nem desenhista. Se você não for desenhista, roteirista, colorista, letrista, nem nada disso, vai ser um pouco mais difícil. Mas você consegue se você quiser, né? Uhum. Mas não é fácil. Tá Por certo. favor, não deprecie nosso trabalho. Cadê o Carlos Costa? Já tá aí? Carlos? Oba, Nessabo. Tudo bom, Carlos? Opa, tudo bem, e você? Tudo beleza. Carlos, a gente estava falando sobre aqui, você está acompanhando o programa aí, né? Sim, sim. Pois é, nós estamos falando aqui sobre o processo de produção, nós estamos aqui com a Glória, da distribuidora Horizonte do Saber. Você está representando aqui os editores. Eu queria que você falasse um pouco, cara, das dificuldades que tem de publicar quadrinho, principalmente o quadrinho nacional, porque o quadrinho gringo, ele já se vende, né? Sim. Ele tem mais facilidade, mas falando do mercado nacional, que é o mercado onde a gente está atolado aqui, até o pescoço, né? Então eu queria que você falasse, cara, da diferença, das dificuldades da publicação de quadrinho nacional e das diferenças de valores. Você não precisa dar preço para as coisas, tá? É porque nós estamos discutindo um valor que é mais importante, que é aquele valor que não tem preço. Você pode falar pra gente aí, cara? Então, Nessabo, o mercado de quadrinhos no Brasil, a gente sabe que ele deu uma mudada nos últimos anos, né? Uhum. Carlos? O Carlos... Oi, você tá me ouvindo? Carlos, Estamos faz o seguinte, desliga aí o site da rádio, abaixa o volume rapidinho e fica falando com a gente só pelo Skype. Porque aí não vai dar esse atraso, esse delay aí pra você. Sim. Isso. Então, a gente nunca valoriza o autor como precisa, né? Porque, na verdade, o quadrinho nacional, ele ainda vende-se menos do que o quadrinho gringo. Então, às vezes, o trabalho que o autor tem, igual você estava falando aí agora há pouco, às vezes o autor faz uma página, no máximo 2 por dia, e é bem trabalhoso a gente ter a criatividade e tudo mais. O material gringo, na verdade, você já compra, você já sabe como que ele vendeu lá fora, tal. Você chega aqui e você já sabe mais ou menos o quanto vai vender. Agora o nacional não. O nacional ainda, o leitor de quadrinhos brasileiro ainda está meio desacreditado do material nacional. E acaba não... acaba chegando muito caro para ele. Na verdade, um dos grandes vilões do preço do quadrinho, do preço de venda, do preço de capa do quadrinho, ainda é a distribuição. Por mais que você faça o máximo possível para a revista chegar mais em conta na mão do leitor, a distribuição come muito do preço de capa. Porque hoje, por exemplo, está variando entre 50% e 60%. Quer dizer, um quadrinho de R$10, se o leitor fosse comprar diretamente com o editor, ele ia pagar R$5 hoje em dia. Então, o problema maior ainda é a distribuição, entendeu? É chegar. Ô Carlos, aqui é o Wagner, deixa eu te fazer um questionamento que eu tenho. É muito difícil encontrar qualidade nos autores do Brasil aqui? É difícil encontrar gente que trabalhe, que tenha qualidade para produzir? Como é que é essa questão? Como é que vocês aí na HQM fazem? Na verdade tem trabalho de todos os jeitos, né? Tem os bons, tem os mais ou menos, tem os ruins, entendeu? Lá fora também é assim, entendeu? Não é só aqui no Brasil. Hoje em dia, devido até a internet
que na verdade a internet, como a gente sabe, é uma extensão do mundo real e facilita a divulgação dos quadrinhos. Hoje em dia a gente acha bastante gente talentosa. Não é difícil não, é só saber escolher mesmo. Hoje tem quadrinho para todos os gostos. É porque muita gente aqui no Brasil tem esse preconceito, né? Acha que o autor nacional não tem qualidade ou que faz cópia barata do que se faz lá fora. Né? Então é importante a gente dizer que tem gente com qualidade aí que trabalha. A gente tem uma coisa que acontece muito aqui, por exemplo, eu não vou citar nem casos e nem nomes porque eu não quero gerar polêmica e nem puxar outro tipo de assunto para cá, mas o que eu fico vendo muitas vezes é que tem autor, um exemplo do que teve aqui no Brasil, de um autor de um livro muito bacana. O livro foi inspirado por um autor lá de fora, virou filme, deu um gás muito massa, mas a gente só viu o quê? Quem foi que copiou quem? Então, mas você pode falar assim, As Aventuras de Pi. Ah, Carlos Costa, você me traiu! Você me traiu, Carlos Costa! Eu vou te pegar, cara! Bom, agora que ele já falou, né? Tá. Agora que você falou, as amarras foram cortadas e podemos falar agora. E o autor brasileiro, acho que inclusive, se eu não me engano, ele já é falecido. Ele já é falecido. E não ganhou nada por isso. No ano passado, exatamente. Mas a gente tá vendo quem ganhando prêmio, a gente tá vendo quem levando os louros da coisa, mas a gente, pessoal, pelo amor de Deus, vamos nos informar para vocês saberem da história da coisa. Não compre o produto apenas e engula, entende? Ou leia, tá? Saiba, hã? Não, eu vou falar aqui que eu fiquei boiando. Vocês falaram Aventuras de Pi, mas quem então, Aventuras de Pi é uma cópia de Max e os Felinos. É esse mesmo título do livro, né? Isso. Do Moacir Scliar. Inclusive, agora que já bombou a conversa aqui, a gente vai colocar agora o link. A gente já pôs a lenha na fogueira aqui. Chama o ratinho agora que a gente vai resolver esse negócio. Eu vou colocar no Facebook da rádio uma entrevista do Moacir Scliar sobre essa história. Ele chegou quando era o livro ainda, né? Não tinha o filme. Sim. Mas ele se manifestando sobre essa questão e tal. É uma entrevista bem bacana, mostra Leia os comentários do plagiador aí, também, sobre o que ele falou do autor, humilde, né? Do autor do livro nacional. Então, as pessoas precisam saber disso. Sabe, pra você ver, porque você dá crédito pra uma coisa. Eu assisti o filme, é muito legal, é bacana também, mas vamos conhecer da onde ele inspirou isso aí, porque... Ele assumiu que ele foi inspirado nisso? Não tem nem como ele não assumir, mas a gente tem esse lance. Agora, se ele fosse um autor nacional, será que alguém teria caçado ele, feito um predador assim, o cara correndo no meio do mato, predador com aquele laser atrás dele, se ele fosse, será que ele teria saído tão bem? Essa questão é interessante. Eu tenho acompanhado agora a ficção, né? A realidade fantástica da literatura, que tem surgido vários autores. Aí a gente tem Rafael Dracon, temos aí o Afonso Solano, que está saindo. Então tem muitos autores que têm qualidade, poderiam virar até filmes aí, muito bons, né? Mas porque são brasileiros, né? Não tem essa oportunidade, né? Não tem, sim. Não tem essa indústria. Se a nossa indústria de cinema fosse tão bem desenvolvida. A gente precisa valorizar os autores brasileiros, né? A gente tem gente muito boa que não perde nada para uma... Tá melhorando, mas poderia melhorar mais rápido, né? Poderia ser uma coisa mais, né? Mais... Oi, diga, Carlos. Uma saída que tem, devido até à internet, uma saída que muitos autores têm encontrado ultimamente, até para se livrar de distribuição, de toda essa burocracia, é o lance do financiamento coletivo, né? Ô, Carlos, me diz uma coisa. O pessoal tem entrado bastante nisso aí. Sim, mas, por exemplo, a distribuição, pra mim, a distribuição é muito importante. E não é fácil. Distribuir não é fácil. Uma vez eu publiquei um quadrinho independente e eu fui fazer uma distribuição eu mesmo. Isso lá na década de 90. Eu fui fazer a distribuição. Cara, é uma canseira. É a hora que você descobre que você não consegue fazer nada sozinho. O que eu queria... A gente tá com a Glória aqui, da distribuidora Horizonte do Saber. O que eu queria que vocês conversassem, você mais a Glória, é para descobrir como que isso pode... Como é que dá para fazer isso trabalhar a nosso favor, entende? Sim. Glória, deixa eu perguntar pra Glória aqui, Carlos, só um instantinho, Glória. Explica pra gente, fala pra gente sobre... Eu sei que esse processo de distribuição é complicado e a logística
é um dos grandes obstáculos que tem, o que né? pesa mais é justamente a logística. É logística. Então explica pra gente como é que é esse processo de distribuição pro Carlos. O Carlos conhece porque ele é editor, mas o pessoal de casa muitas vezes não conhece. E é importante prestar atenção nessa resposta porque isso está dentro da grande resposta de hoje, né? Porque a logística realmente é o que encarece o livro em si. Porque quando você é distribuidor, você tem que ter N contatos, você paga N impostos, né? Que são tudo que pesa muito. Então, às vezes, você tem um livro que poderia, como ele falou, ser vendido a R$10 e você tem o transporte da editora para a distribuidora, tem da distribuidora para o ponto de venda, né? Que também gera. Você tem os seus funcionários que estão ali mantendo toda a tua parte administrativa funcionando, que você tem que pagar, então você tem N impostos ali embutidos. Então, quando você tem um livro que custa R$10 e o distribuidor, para ele conseguir fazer o trabalho dele, ele precisa de no mínimo 50% de desconto naquilo ali, é que com esse 50% ele vai tentar pagar todos os impostos, os INSS, os IS todos que o governo inventa. Todos, Então é muito caro. Então, e o pior ainda, quando você tem, por exemplo, 50% de desconto da editora e você ainda tem uma livraria que quer os 50% de desconto para ela. E ela apenas será o ponto de venda, ela não vai ter gasto de divulgação, de nada. Porque quando a editora prepara tudo, já prepara, inclusive, a divulgação. Então, aquela mídia toda que é gerada em cima do livro, ou pelo Face, ou mesmo pela televisão, ou pelo jornal, o que for, isso aí já veio com a editora. A livraria não está fazendo nada. Então, esse ponto final aí, o ponto de venda, é que está realmente encarecendo. Porque você tem as grandes livrarias na cidade, todas só botam o seu livro lá dentro se você der 50%. E você, distribuidor, tem exatamente os 50%. Você vai trabalhar como? Aí tu tem 100%, você tira 50%, dos 50% tu tira 50% e depois tu tira mais 50%. E da onde você vai tirar esses 50%? Exatamente. E aí, mas o autor que está pensando em fazer a distribuição sozinho, pensa que, eu vou te falar, por experiência própria, é trabalho de estivador, cara. Porque tem que sair. Você bota, se sente lá no cais do porto mesmo, com aqueles engravadão, carregando os livros na mão. E outra coisa, o cara que for fazer a própria distribuição vai virar vendedor de bar sem porta em porta, né? Porque exatamente. E não vai conseguir acesso. Ele vai... Ele vai parar vai ter que parar de desenhar, vai ter que parar de escrever pra fazer isso, pra ir bater em porta de livraria, pra ir bater em porta de distribuidora, pra ir bater em porta de ponto de venda. E você pode chegar até querendo oferecer de graça, deixar o livro na livraria, olha, tá aqui sem gasto nenhum, você vender é seu. Se você até fizer isso, a livraria não vai querer. Eu vou deixar esse bloco agora. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer uma pausa pra música agora, mas, ô Carlos, tá me ouvindo aí, né? Sim. Eu vou deixar aqui uma pergunta pra você e pra Glória, pra responder no próximo bloco. Baconzitos, Eduardo Schloss, aguenta aí que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Vou deixar uma pergunta, e o Richard também. Eu vou deixar vocês com uma pergunta para responder agora depois das músicas, que é como é que pode ser feito sugestões que talvez a Glória tenha ou ela já esteja fazendo para tentar reverter esse quadro, e você também como editor, as sugestões que você possa ter para que você possa conversar com ela aqui, ok, Carlos? Sim, tudo bem. Então, aguenta aí que a gente vai pra música e a gente volta daqui a pouco. Pensa vocês dois aí, a gente fala daqui a pouquinho. E é isso aí, vamos pra música. Acabamos de escutar The Neves, Polifônicos. Mark Snow, La Femme, Nikita, Tema. Isso, exatamente. Rádio Federal do jeito que você curte. Não tem jeito, vamos direto, né? Então, antes, rapidinho, pessoal, uma pausa aqui para falar sobre os lançamentos do que tá chegando nos cinemas aí. Tem Star Trek. Uau! Lembra a escuridão de Star Trek? Estreou ontem, né? Exato. Já tá aí. Tem um suspense agora que é Os Segredos de Sangue, suspense com a Nicole Kidman, direção do mesmo cara que fez o que dirigiu o Old Boy. Mesmo carinha. Memórias que me contam, que é um drama com a Irene Havashi. Eu não conheço ninguém desses atores globais aí, a Irene Havashi eu conheço porque é do meu tempo lá, né? E o filme com a Cameron Diaz eu me recuso a divulgar. Vamos passar direto. Antes da meia-noite. Não, então vamos falar só de Star Trek, então logo. Peraí, ó. Que é isso? Então, ó, tem aqui Antes da Meia-Noite, que eu tô aqui revoltado, não. Um romance com Ethan Hawke. Que eu acho que esse eu não vou assistir, não. É excelente, tu aguentou 132 minutos de água com açúcar o tempo inteiro? Aí a trilogia é porque é uma trilogia, bom, Mariquemes, recomenda então.
Tá, o Mário Kempis Vocês não estão vendo, o Mário Kempis está aqui fazendo... O Gustavo tá falando com o Mário Kempis, vocês não estão entendendo nada. Mas o Mário Kempis está aqui, ó. Ok, joinha! Filme, beleza. Então o Mário Kempis recomenda aí o... Vou colocar você na fita, porque se o pessoal não gostar, eles vão atrás de você, viu, Mário Kempis? Antes da meia-noite, 132 minutos de romance ali com o Ethan Hawke. Então, beleza? Rapidinho, antes de falar com o Carlos Costa e aqui com a Glória Farias, chama pra mim o Baconzitos e o Eduardo Schlosser. Quero falar com esses dois cabras aí. Camiseta do Elton Rocha com o Lampião. Todo mundo tá vendo, tá todo mundo olhando. Então, pelo rádio, pela tela do seu computador, você tá a vendo. gente espera, a gente tem que fazer, eu vou fazer uma apresentação. Então vamos tocar agora. uma música de elevador. Vamos, Wagner Rodeiro, nós dois. Você está ouvindo Energizando, episódio 11. Importante para continue aguardando isso aí. Sua participação é muito boa. O DJ corta a gente, bota a música de fundo, mas tudo bem. Bom, mas enquanto isso, eu vou fazer a minha apresentação aqui da dança do sovaco. Não vejam isso, Nada por aí, favor. Ainda bem que a rádio não agora tem nós vídeo. temos câmeras ali e ali. Não dá mais pra invadir o estúdio à noite vestido de preto ninja. Pra fazer nada aqui, pra sabotar nada. Porque agora tem câmeras em toda parte. Do sorteio... E vamos inventar um sorteio agora, vamos. Um sorteio agora, Estamos então. aqui enrolando. Já estão aqui os cavaleiros. Opa. Eduardo não vamos sortear mais nada. Diego Giel, Baconzitos, estão me ouvindo? Alô, Falcão Negro em perigo. Alô, alô. E aí, Baconzitos, tudo bem, cara? Beleza. Eduardo Schlosser, você está me ouvindo? Estou. Vocês estão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Falando comigo ao mesmo tempo. Vocês estão numa conferência. Via Tranquilo aí, Netão. Senhores, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vocês estão ouvindo o programa aí, certo? Eu quero saber, vocês... o Eduardo Schlosser, ele é autor também de quadrinhos. Baconzitos é um nerd especialista em tudo. Então, por favor... Especialmente em Baconzitos. Comentam em Baconzitos. Ele adora Baconzitos. Comentem. Baconzitos, pode começar com você. Você disse que tinha resposta, né? Cara, eu acho que eu tenho uma resposta mais política. O custo real do quadrinho, ele é composto, né? Você tem lá o custo do ilustrador, do escritor, da pessoa que é criativa, que isso aí é uma coisa que não dá pra medir linearmente, né? Você tem que ter alguém que vai medir aquilo e mensurar e falar que essa história é boa, que essa ilustração é boa, ou que tal ilustrador consegue ter uma produtividade, uma qualidade X por semana, que isso vale tanto, né? Então você já tem todo esse custo feito. Adicionando a isso, você tem a parte da editora, da gráfica, né? Você imprimir, fazer 5.000 cópias, ou fazer 50.000 cópias, ou fazer 100.000 cópias, né? São tudo isso é uma coisa que vai aumentando, né? Vai adicionando o custo em cima da coisa. Então, se você produz o quadrinho colorido em papel de alta qualidade, já é um custo a mais. E papel no final das contas você ainda tem toda a logística, né, de levar o produto até a banca de jornal, né? Sim. Que acaba sendo... O valor acaba sendo um cálculo de quanto que eu consigo diluir o meu custo. Sim. Na hora que você soma tudo, você vai... Quanto que eu consigo... quanto mais cópia eu faço, mais barato sai a cópia, mais coisa que eu tenho que carregar e entregar, né? É aquele mesmo caso do porquê que a Coca-Cola 600ml custa X e a Coca-Cola 2 litros custa 50 centavos, R$1 a mais. Sim. Porque o custo maior é para levar a Coca-Cola lá para o ponto de venda. Exatamente. Não é... Então chega a ser uma coisa que... para grandes editoras, para grandes... tipo, a Turma da Mônica, por exemplo, você tem lá
o preço mais barato, tanto as editoras que fazem os gibis americanos é um preço mais barato porque já vai junto com as outras revistas, né? Vai junto com a Veja, vai junto com a Isto É, que já tá indo pra banca de jornal, põe os gibis junto que você consegue diminuir o seu custo. Então é uma coisa bem complicada. Então é aquele negócio, você tem o quanto você consegue diluir o seu custo para você diminuir o preço. Então, às vezes você tem o quadrinho nacional não tem essa abrangência porque também ele já chega meio o custo tem que ser pago aqui, né? Enquanto o gibi de fora ele já foi pago lá fora, aqui é só reimprimir e distribuir. Exatamente. É uma grande diferença isso. Eduardo Schlosser? Opa, amigão. O que você acha, cara? Cara, olha, eu acho que o Baconzito já resumiu legal a coisa. Eu não tenho, assim, muita autoridade para falar, não. Sim, eu não tenho, assim, um conhecimento de causa. Deixa eu dizer o seguinte, durante muito tempo, quando eu tentava colocar os meus quadrinhos, o meu produto, eu tinha uma ideia, como era muito comum em muitos desenhistas, de demonizar o editor. Com o tempo eu fui percebendo o seguinte, o editor ele não está ali para fazer favor para desenhista, não. Ele não é um mecenas. Na verdade, ele quer o que o desenhista quer também, o autor de quadrinhos quer ganhar dinheiro. Quer ser convidado aí nas convenções, quer vender o produto dele. Sim. E não é uma coisa fácil, não. Às vezes ele fica refém também das mega livrarias, cara, que para você poder ter o status de ter um livro teu nessa livraria, ele tem que pagar caro por isso. É uma coisa assim extremamente complicada, sabe? Tá ouvindo aí, né, pessoal? Pessoal inclusive, de casa, a pergunta que eu queria fazer pro Carlos Costa, inclusive, tem a ver com isso. Tá, ele vai entrar, faça a sua pergunta, ele tá ouvindo a gente, ele vai entrar logo depois de vocês para falar com a gente. Antes de mais nada, deixa eu só fazer um adendo aí. Quadrinho. Eu sei que às vezes as pessoas quando fazem algumas afirmações, elas não fazem com nenhuma intenção ruim, não. Muito pelo contrário, mas eu quero dizer o seguinte, quadrinho é uma forma de arte totalmente autônoma. Ela prescinde de comparação com literatura, com cinema. Aliás, muito antes de haver escrita, já havia quadrinhos, se a gente for parar para pensar, os caras que pintavam nas cavernas. Então, uma forma de contar história que já existe de tempos imemoriais, entendeu? Então, infelizmente, ele hoje não tem o mesmo respeito, que eu acho que a palavra correta é essa, que goza o cinema e a literatura, né? E o quadrinho sempre é um tipo de arte menor, onde o indivíduo que lê, até hoje ainda existe isso, inclusive não só aqui no Brasil, em países da Europa também. Agora, eu não sei se isso acontece no Japão, eu penso que não, porque lá lê quadrinho desde do velho até o mais novinho, e tem quadrinho para todo tipo de atividade. Se o cara é carpinteiro, tem quadrinhos sobre carpintaria. Agora, é incrível, como na Europa, principalmente na França e na Bélgica, que existe um mercado muito grande, as histórias em quadrinhos, elas ainda são consideradas uma forma de arte menor. Nossa. Entendeu? E isso é uma coisa que até hoje eu não consigo aceitar. Ela é uma forma de arte autônoma. Inclusive, o Alan Moore já quis provar, através dos quadrinhos dele, que existem coisas que você só consegue fazer nesse tipo de mídia. Agora eu vou emendar o seguinte, autores nacionais de qualidade, não só no texto quanto no desenho, nós já temos há muito, muito tempo, desde a década de 50. Exatamente. Entende? Olha, eu poderia citar Júlio Shimamoto, Flávio Colim, Rodolfo Zala, apesar desse ser argentino, mas radicado no Brasil, Jaime Cortez, português, mas radicado no Brasil. Eu poderia citar Colonese, italiano, mas radicado no Brasil. São pessoas que, inclusive, numa época em que o mercado era melhor, ganharam dinheiro e fizeram fama. Hoje estão aí esquecidos. Eduardo. A década de 90... Peraí, eu sei que você tem um tempo aí. Peraí, apresentador, 90... cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, Faustão. Uou. Ok, calado. Fala, não, você me mandou calar a boca. Cala a boca, apresentador. Foi mal. A piada era com o Estado, não era com você. Eles estão me mandando calar a boca, Eduardo. É para ficar bem explicado. Então, não, você está certo, durante por favor, a década explique. de 90, nós tivemos
uma descoberta de artistas que infelizmente não tiveram possibilidade de publicar no Brasil, mas que foram aproveitados e muito bem aproveitados lá fora. E isso acontece hoje também. Entendeu? Eu não vou citar nomes aqui porque esses caras não precisam que eu faça propaganda para eles. Você está proibido. Né? Agora, a verdade é essa, são artistas talentosos que estão publicando, inclusive de forma autoral lá fora. Agora, então aí, você vê que qualidade nós temos. Nós não temos ainda um mercado. E agora vem a minha pergunta para o Carlos. Sim. Como editor de quadrinho, ele consegue viver disso ou ele é como autor de quadrinho, que tem que fazer o quadrinho como você, que está dentro desses extremamente talentosos, mas que tem que fazer nas horas vagas? Aí fica a minha pergunta, é possível ele, com essa editora, ele viver só disso ou ele tem alguma atividade paralela? Ok, o Carlos vai entrar daqui a pouquinho para responder a sua pergunta, Eduardo. Obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisa, cara? Não, amigão. Um sucesso aí. Valeu, obrigado pela participação de sempre. Você é nota 10, Eduardo. Grande artista, tá aí sempre participando com a gente aqui do Nerdizando e deixando a opinião dele, assim como o Baconzitos. Ok. Então, beleza. Daqui a pouquinho a tua resposta chega, Eduardo. Beleza, cara. Abraço. Abraço, meu filho. Até mais. Uma curiosidade importante, eu tava vendo com a Glória aqui agorinha, sobre alguns valores que eu acho que as pessoas não sabem. E eu acho importante saber. Glória, por favor. Para você conseguir expor, colocar assim bem visível um livro numa livraria de rede, fica muito caro. Para você ter uma ideia, na livraria... Vou dar nomes? Pode falar. Pode? Depois eu vou lá cobrar deles. Você que está escutando pode ir lá depois. Determinada livraria, vamos dizer assim, você para ter por 15 dias uma pilha colocada no chão... Não é nem no chão, não é nem em cima da bancada? Não. Que é isso? Por favor, não diga que é na FENAC. 8 mil reais. 8 mil reais. 8 mil. Então e quantos outras... livros que fica no chão? 10? Você paga em média de 100 livros no chão a 8 mil reais. Em outra você tem a 4 mil. Ou seja, para você ter uma ponta de vitrine, por exemplo, para ficar por mais uns 15 dias, são mais 4 mil. Então essa distribuição é que fica cara. Tá? Então, é muito complicado. Você, em cima de um cubinho, para você colocar ali 30 livros... Aqui, pilhadinho, bonitinho. 2 mil. Nossa. Não, e você achando que a livraria apoiava a sua leitura, hein? Exatamente. Tudo bem que o negócio é comercial, nós vivemos num mundo capitalista, mas mesmo assim agressivo. É muito dinheiro. Se dinheiro. Você tem um autor independente, por exemplo, ele nunca vai ter um livro dele ali. O livro dele pode ser fantástico, maravilhoso, que ele não vai conseguir. Do jeito tradicional, entendeu? Com certeza. E mesmo que ele vá fazer essa, como ele estava falando, colocar um engradado no pescoço aqui e ir levar na livraria, ele não vai conseguir. É verdade. Ele vai conseguir no máximo botar 2, 3 assim na prateleira, só de lombada e virada pra frente. Nossa. Carlos Costa. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá então, cara. Vamos falar sobre... Você pensou aí direitinho? Sim. O Elton, acho que... Só um instantinho, Carlos. Do Schroesner. Tá. Responda a pergunta do Eduardo, por favor. Então, na verdade, antes, no começo, quando eu comecei tudo aqui, eu tinha, assim, atividade paralela, né? Hoje em dia, até por conta do sucesso do The Walking Dead, hoje a gente está conseguindo viver com isso, entendeu? Mas se não fosse por isso, só do nosso catálogo, se eu não tivesse o Walking Dead hoje na mão, eu teria que estar trabalhando fora, entendeu? E Carlos, já tentaram roubar de vocês esse Walking Dead? Já. Isso tu tirou a pergunta da minha boca, Wagner Rodrigues. O iniciante, na verdade, colocou a gente na parede, entendeu? Foi? Assim, ou vocês mudam uma coisa, ou começam a vender mais, ou lançam uma publicação diferente, ou a gente vai tirar da mão de vocês, porque tem muita gente interessada. Então, já sim. É tipo a máfia, assim, a Yakuza lá, vai lá visitar Eles o carro. Eles nem contaram a ideia de que vocês trouxeram antes de tudo, né? Então, antes de qualquer... de qualquer um... conhecer a HQ original, o seriado The Walking Dead e tudo mais, a gente já tinha acreditado na HQ desde 2006. A gente tava lançando com o nome de Os Mortos-Vivos. Pois é, eu lembro dessas publicações. Então, tanto é que naquela época, como não se pagava, a gente lançou poucos volumes. A gente só acelerou mesmo depois que o seriado começou a fazer sucesso, né? Uhum. Então, realmente, o começo foi bastante complicado. Então, hoje a gente consegue viver, mas tirando essa grande sorte, vamos dizer assim,
do Kirkman ter colocado debaixo do braço e ter corrido por aí em produtoras e tudo mais para tentar que o quadrinho dele virasse alguma coisa para a TV. A gente não tinha nenhum, assim, não tinha um futuro, assim, né? Não tinha uma visão de futuro, uma boa editora, visão de né? futuro, Tava entendeu? difícil. O Carlos Costa é meu amigo pessoal e eu sei das dificuldades que ele já enfrentou e algumas que ele ainda enfrenta para conseguir publicar esses quadrinhos, principalmente os quadrinhos nacionais. Verdade. Então eu sei da... Eu não vou falar aqui para as pessoas não ficarem também achando que, mas só para vocês saberem. Eu sei as dificuldades do que o Carlos Costa tem para manter a editora dele. E não é fácil, cara. Então isso aí é tudo... Por que eu tô falando isso? Porque isso aí tudo vai pesar na equação da nossa resposta para a pergunta de hoje. Entendeu? Carlos, só um instantinho, que tem recado no site. Tá, tô por aqui. Só um instantinho, Carlos. Tem recado? Quem tem recado no site? Pode continuar com ele aí, que eu não tô conseguindo abrir aqui ainda. Daqui a pouco a gente entra com os recados. Falhas técnicas. A culpa é da... Desculpa, eu só tenho 2 braços. Que desculpa, esfarrapada. Vira um mutante. Sai mais 2 braços aí. Mas então tá bom. Ô Carlos, deixa eu te perguntar. Então quer dizer que hoje o Walking Dead é a sua galinha dos ovos de ouro, né? Ela que sustenta a HQM. Sim. Vocês têm, assim, só pra gente, curiosidade aqui, nerd, se vocês têm algum projeto ou alguma coisa agora, assim, eu sei que o Walking Dead ainda tem algum gás, né? Digamos aí, alguns anos ainda, por conta da série, né? Por conta de toda a histeria em volta do seriado. Mas você já tem alguma coisa que vá suprir, que na hora que acabar isso, vocês já estão com algum plano, ou incentivo de autor nacional que venha com alguma coisa com isso? Como é que você está nisso aí? Então, na verdade, incentivo com o autor nacional não tem muito o que fazer. Ouvindo aí todo o programa, o pessoal está bem ligado. Na verdade, existe esses custos fixos da HQ, entendeu? Uhum. Então não tem muito como fugir disso, que é o mínimo que se paga para o autor, a gráfica, todo o trabalho em si da HQ, do quadrinho em si. E depois tem mais o custo da distribuição. Então, certo. Na verdade, não dá para fugir muito disso, entendeu? Os 25 mil reais que o Carlos me paga pelo direito de publicação do Zul tá rendendo bastante, viu? Viu, Carlos? Os 25 mil reais que o Carlos me paga por direito de publicação do Zul tá me rendendo bastante. Você não tem do que reclamar, não. Realmente é bastante complicado. O que um deles falou aí, que desculpa, eu não tô gravando os nomes, mas um exemplo de um autor... Wagner Rodeiro, foi que falou contigo agora. Que fez sucesso lá fora e muito engraçado, depois do sucesso dele lá fora, que o material dele foi descoberto no Brasil, um dos exemplos clássicos é o Léo, não sei se vocês já ouviram falar, é Luiz Eduardo Oliveira, que fez aquela série Aldebaran. Então ele fez sucesso na Europa, chegaram pra ele e perguntaram, e agora, você tá famoso aí e tal, você tem vontade de publicar no Brasil? Ele falou, não, tá muito bom aqui pra mim, entendeu? Exatamente, então, tá certo, porque, sabe, é triste dizer isso, mas o mercado, não vou dizer se a maioria, mas eu não sei porque o leitor brasileiro precisa da aprovação dos gringos pra você ler. Mas não é, né, Sábio? Sabe o que é? O leitor fica meio com o pé atrás, que já foi publicado muita porcaria. E, na verdade, existem porcarias lá fora também. Mas Sim, o Brasil fazia muita porcaria antigamente, muita porcaria. Então até o leitor acreditar nisso novamente, ele precisa de um aval. Não, eu sei, Carlos. Mas a gente pode buscar referências aqui, como outras pessoas que já leram os livros e gostaram e recomendam e fazem propaganda. Mas é porque tem esse receio ainda, mas você sabe muito bem que o mercado ele já está muito bem, já faz algum tempo. Sim. Mas nessa parte, ele sempre empaca. Não existe. O leitor nacional, ele ainda precisa do aval do que sai de lá. Bom, pode ser uma porcaria, mas o cara fala, foi publicado pela Image Comics, então eu vou querer ter... Na Image tem uns quadrinhos que são legais, mas tem outros que eu vou te falar. É desperdício de papel, mas o cara mas é gringo, então eu vou pegar. Sim, entende? Sim. E aí deixa de pegar um quadrinho nacional do
de algum autor bacana, desses que o Eduardo falou um monte aí, entendeu? Deixa de pegar uns quadrinhos desses mais das antigas, que são bons, são clássicos, são excelentes, pra pegar lá umas bobagens que aparecem porque foi publicado numa grande editora. Isso acontece paca. É verdade. O Elton Rocha. Carlos, o Elton aqui. Queria te fazer uma pergunta. Você comentou antes logo no começo, sobre a questão do financiamento coletivo, que está sendo uma alternativa para alguns autores. Sim. Eu queria entender e conhecer a perspectiva das editoras, né? Você como editor, em relação a isso. Porque, de certa forma, esse processo, dependendo de como o autor faz isso, ele tira a editora da jogada, né? Ele vai fazer isso direto com uma gráfica, ele mesmo vai distribuir. Exatamente. Né? Como que é a perspectiva de vocês? Como que vocês estão lidando com isso? Então, na verdade, pra gente ainda não chegou nenhum caso, assim, na nossa mão, né? Já chegou, assim, por exemplo, do autor ganhar um prêmio do governo, um PROAC, um PNBE, não, PNBE é a editora, um PROAC, por exemplo, e chegar na editora e, ó, eu quero a ajuda de vocês para publicar isso, eu vou pagar toda a impressão e tal. O bom da editora é assim, a editora profissionaliza o cara, entendeu? Ele lança ele já como profissional. Então a editora vai fazer todo um trabalho de revisão no material do cara, de divulgação dele e tudo mais. Essa é a vantagem pro autor, né? Ele já ser lançado de forma profissional. Ele lançando sozinho, ele tá lançando de forma independente. Então se ele é bom na arte, bom no roteiro e tal, mas vamos supor, será que ele é bom no português, entendeu? Então precisa-se de saber escrever, profissionais mais ligados a isso, para o material ter mais potencial. Então, sim, o pessoal tem feito sozinho, mas eu acho que o material independente, mesmo via financiamento coletivo, sem um apoio de uma editora, ele não vai ser a mesma coisa, entendeu? É o que eu imagino. Mas ainda não chegou na nossa mão nenhum complicado, autor, né? Eu preciso que conseguiu o financiamento coletivo e queira lançar para uma editora, não. Olha, inclusive, posso só interromper um pouquinho? Claro. Primeiro eu queria agradecer a participação da Beta, tá? Que é a Roberta, que é a secretária do Sindicato dos Escritores. Valeu, Roberta. E ela mandou um comentário aqui bem legal. Um dos motivos que os autores preferem fazer lançamentos em restaurantes, como a gente tem feito, né? É que lá eles não precisam pagar de 50% a 60% do preço de capa para casa. Tá? Então, infelizmente, as grandes livrarias acabam prejudicando cada vez mais os autores nacionais. Esse comentário realmente que a Beta acabou de fazer no Face. Sim. Tá? E é uma real. Quando você vai fazer um evento dentro de uma livraria, você, além de dar os 50% para a livraria, você ainda arca com todo o evento. Todo o evento. Então, você tem que levar os seus livros, você tem que fazer, de repente, promover algum coffee ou alguma coisa para receber os seus amigos. E coisa que quando você faz num restaurante, como a gente tem presenciado muitos lançamentos em restaurante, isso não acontece. Então você leva os seus livros, você já não está pagando nada para ninguém, você está usando o espaço do restaurante, e o que for consumido você paga no restaurante. Se você não consumir nada, também não paga nada. Então fica muito mais barato. Por isso fica a dica aí para os autores. Exato, sim. E a gente promoveu na semana passada, só te contando, o primeiro encontro literário do Lago Norte foi justamente na Praça de Alimentação. Divulgado aqui, pessoal. É verdade. Em que os autores todos levaram os seus livros, cada um negociou o livro diretamente com o seu público e não se teve gasto. Tá? O gasto que houve foi gasto de tempo. E que foi muito bem gasto. E o shopping achou o máximo, né? As livrarias perdem uma oportunidade. Exatamente. Infelizmente. E com isso as livrarias de Brasília estão sumindo. Você pode contar pelos dedos quantas livrarias existem ainda. A gente só tem os grandes grupos agora, né? A Comunicação Mix. São pouquíssimas as livrarias que existem. Eu sei de livrarias ótimas que fecharam por conta de... Ótimas mesmo, ótimas. A livraria do Nós temos aqui um estranho no ninho, que é o Elton, que já trabalhou numa dessas livrarias grandes. Ele sabe bem como é que é isso. Ô Carlos, agora eu queria ver contigo. Tá me ouvindo aí, Carlos? Tô sim. Ô Carlos, pensou direitinho naquela pergunta que eu deixei pra você e pra Glória? Sim. Tá, vamos entrar nesse assunto então. Vamos segurar um pouco de música aí. Não vamos entrar com música agora não, porque agora que a gente engatou aqui nesse assunto é importante depois, exatamente. Depois a gente volta com mais música. Mas vamos lá, Carlos, por favor, pode. Vamos deixar a Glória começar? Primeiro as damas. Sim. Pode ser, Carlos? Pode. Glória, por favor, comece.
Então a Glória, ela cedeu o direito para você, como cavalheiro, você entrar primeiro nesse pântano perigoso. Carlos, pode começar. O que eu imagino aí, para de repente, é meio complicado, entendeu? Você arrumar saídas no mercado, assim, que na verdade o nosso mercado, ele não é muito grande, né, cara? É um mercado meio... Ele é pequeno, é um mercado pequeno. Na verdade, uma das coisas que eu penso é a gente aproveitar essa era de internet e aproveitar ela ao máximo para fazer a divulgação das obras e tudo mais. É uma coisa, para tentar a gente ganhar novos leitores, né? Uma coisa bacana que tem lá fora, que é uma coisa que até foi comentada por alguns pequenos editores aqui no Brasil, é de fazer o lance lá do Free Comic Book Day, que é o dia que as comic shops e as editoras dão quadrinhos de graça. Mas essa é uma ideia muito boa, né, cara? Ótima essa ideia. São todos os quadrinhos, né? São edições especiais lançadas exclusivamente para o evento, onde o leitor leva um novo amigo leitor para uma comic shop. Ele apresenta um novo leitor. E aí ambos ganham uma revista. Então a comic shop sai ganhando, porque está ganhando mais um leitor. As editoras saem ganhando, porque, né, tem mais um consumidor em potencial. Então é algo interessante que podia ser feito. É algo que eu imagino assim que poderia ser aplicado no Brasil. Outras coisas para tentar diminuir custo, infelizmente, é fazer o que os gringos fazem, né? Faz o material, começa a licenciar para fora, e com isso o custo já vai se pagando, e depois lançar no país dele. É um caminho inverso, mas pelo menos ele já sabe que no Brasil está saindo praticamente pago, ele não está tendo prejuízo para lançar, porque ele já fez dinheiro antes. O outro caminho que eu vejo também para publicações independentes, como álbuns e tudo mais, é mais difícil. Mas para uma publicação periódica, pode-se colocar publicidade, entendeu? Tentar publicidade. Não é fácil vender, mas para você tentar ir diminuindo os custos já fixos que você tem das obras. Então, são alguns caminhos que eu imagino assim. E uma outra também, como a gente está meio assim, no monopólio, vivendo um monopólio de distribuição praticamente, juntar aí as editoras pequenas para tentar viabilizar isso de uma forma melhor, a distribuição em si. Porque a gente não pode viver sem distribuição. Se não tiver distribuição, a obra não chega na mão do leitor final. Tem correio, mas se você for fazer os cálculos, para você mandar uma revista, vamos supor, lá pro Recife, às vezes o correio vai ficar mais caro do que o quadrinho. Aí a distribuição torna-se viável novamente. Então, é realmente bastante complicado. E falando de custos, só para finalizar, falando de custos, de divulgação, de eventos e tudo mais, por isso que a HQM, por exemplo, nunca foi num evento grande, por exemplo, uma Bienal. Quando a gente vai através de uma comic shop. Os custos são muito altos. Para você ir numa Bienal, por exemplo, o custo fica entre 6 e 10 mil reais. Aí tá bom, tá lá, todo mundo tá te vendo, tá vendo a sua cara, tá vendo o seu material, tá vendo o seu catálogo, mas será que você vai conseguir cobrir os custos do evento? Estou falando só do valor que eles cobram para você expor o material lá, sem falar no transporte, sem falar na exposição, sem falar em banners e tudo mais. Então realmente é tudo muito difícil, mas dá para se pensar em algumas coisas. Eu acho que sozinho é meio difícil, eu acho que se juntar uma galera aí dá para fazer alguma coisa. Eu acho que você deveria falar com a Glória depois, Carlos. já faz uma parceria. Exatamente. Glória, por favor, já o que continue. A gente costuma fazer para tentar divulgar um pouco mais o material é usar realmente a mídia, né? Então a gente usa muito o papel do Face, né? O próprio e-mail, mas o Face tem ajudado bastante. Então, por exemplo, vamos ao evento de hoje, né? Então, para a gente ter um bate-papo, como a gente está vendo que está fluindo, tanto pelo Skype como pelo Face, as pessoas comentando, jogando, tecendo comentários sobre isso tudo que a gente está conversando, foi através do Face. Então a gente faz a divulgação do livro, por exemplo, quando foi lançado o patch
Então nós colocamos o livro na página. O PET é o livro do Nestábulo, tá? Não é uma garrafa não, que eles não sabem. Não, é a PET contra a ameaça. Que é a sigla para protetores da existência na Terra. Exatamente. Muito bem, dominantes. É isso aí. Então, a gente conseguiu fazer, de repente, uma alavancada para as crianças conhecerem, até as escolas se interessarem, através realmente do Face. Tá? Todo esse trabalho de distribuição ele é muito caro. Então, você tem que ter uma cota para fazer a distribuição na escola, você tem que ter a cota do catálogo, para você também mostrar para os professores e daí eles começarem a requisitar aquele material que interessa para eles. Então isso realmente fica muito caro, a gente sabe disso. Tá? Só que sem isso a gente não consegue. A mídia está chegando, o Face está chegando para ajudar, ótimo. A gente está tentando a internet evitar, como um todo, né? a gente está indicando até onde que tem o produto. Tem comigo, distribuidor, tem na livraria e tal. Em Brasília isso é muito complicado, porque as livrarias pequenas estão sendo engolidas pelas grandes. As pequenas, infelizmente, a gente pode contar 4 ou 5 que estão sobrevivendo, tá? E mesmo assim, sobrevivendo com apoio, porque se você não der o desconto para o livreiro, você também não consegue colocar o seu livro na prateleira dele, pelo menos. Não está nem na vitrine, está na prateleira. Eu acho que o autor também ele pode contribuir bastante, sabe o quê? Escolhendo fazer o lançamento do seu livro, em vez de fazer numa grande livraria você começar a fazer numa livraria menor, num café. Eu faço às vezes no Café Ernesto, quando tem algum lançamento. É importante você... É porque muitas vezes o cara olha e fala assim, mas eu quero numa grande livraria. É ótimo, é claro. Quando você for um cara grande, a gente vai falar, né? É isso. Não precisa ser grande. Eu já fiz alguns lançamentos o Elton sabe disso, eu já fiz lançamento na Livraria Cultura também, e outras livrarias grandes também, já fiz. Só que depois você começa a pensar que talvez seja melhor é importante você pensar que você partir para um caminho mais alternativo, para você não dar força para isso. Porque a coisa só acaba, você só rompe o ciclo de um lance desse quando você começa a trabalhar de forma diferenciada. Procurem outras formas alternativas. Você que é autor aí, nerd, você que está aí ouvindo a gente agora, você que desenha também, que você escreve, você está aí para lançar o seu livro, faça um lançamento. Você quer fazer uma livraria grande? Ótimo, faça. Total apoio. Mas faça também nas livrarias menores, porque para você ver como é que é a diferença. Eu tenho certeza que você vai pensar melhor nos próximos. Então eu só queria acrescentar uma questão na discussão, que esse papel da internet hoje para o autor é fundamental, né? Hoje a gente vê aí grandes sucessos até nacionais. Então, assim, a gente, nos bastidores, antes de formatar esse programa, nós citamos aqui até o Fábio Yabu com crowdfunding, né, dos Combo Rangers que estão voltando aí, que é um quadrinho nacional, e que teve todo esse... Lógico, o Yabu, ele teve toda uma história na internet, criando seu site, criando suas histórias lá, conquistou um público na internet, e aí partiu para mídia física, né, partiu para o quadrinho, e agora está retornando com isso com o apoio dos seus fãs. Então, assim, deixar para os autores que eles pensem que existem outras formas, além de, como o Nestábulo colocou, da maneira tradicional. E aí, trabalhar com os distribuidores, trabalhar com os editores também, que eles tenham essa visão de que existem outras formas. Existem aí no Facebook, como a Glória colocou, o Twitter, temos aí, até tem sites, tem clube dos autores aí, que se juntam e fazem publicações. Então tudo isso ainda ajuda e melhora a possibilidade de a gente encontrar trabalhos muito bons, que tem qualidade, que possam, tanto de quadrinho quanto de literatura, que precisam ser divulgados, que precisam de espaço. Sim. Né? Que precisam... Pegando o gancho disso aí, no próximo programa a gente vai falar sobre nerds e empreendedores. Vamos trazer a Fernanda aqui, que é dona de uma livraria aqui num shopping aqui perto da rádio. Metrópole Shopping. Isso, aqui no Shopping Metrópole. Vai vir aqui para falar disso também, sobre essas empreitadas, né? Não percam. Bom, vamos fazer uma pausa rapidinho pra música, que o DJ Goku já tá ali. Olha da música. A gente tá com uma Genkidama aqui na cabeça, gente. Vocês não estão sabendo. Não, tá brilhando aqui em cima. DJ Goku, solta a música. Carlos, aguenta aí que a gente volta rapidinho pro bloco final, pras considerações finais e os recadinhos, beleza? Beleza, pessoal. Eu falo Rádio Federal do jeito que você curte. Acabamos de ouvir YouTube Beautiful Day e... Respondendo a pergunta do Alisson Fernandes. Eu já li Bakuman, sim, e gostei do mangá. E a primeira
Mas é só música... isso a resposta? Já li, gostei, é legal, é preto e branco, é bonito. É preto e branco, com uns retículos. Não, eu gostei, e mostra realmente a dificuldade que demora muito pra fazer, pelo menos uma página. Tem que ter uma pessoa pra fazer cada coisa. Bakuman é um bom exemplo, né? Da dificuldade do... Lá no Japão é ainda muito mais rígido do que aqui. Aqui, qualquer artista pode... Não, brincadeira. Você pode... Gente, ela tá levando quase uma semana pra fazer 2 páginas desse mangá. Exatamente. E eu não tô fazendo mangá sozinho, o Gabriel e o Rafael também. Rapidinho. A gente não leu a pergunta, o Alisson Fernandes. Exatamente. Deixamos o nosso leitor aqui. O Nerd Ouvinte. A pergunta do Alisson Fernandes foi a seguinte: se a Tamires. Qual o mangá que a Tamires. Como é que era a pergunta? A pergunta do Alisson Fernandes foi. Pergunta pra Tamires se ela leu Bakuman, o que achou dessa série que conta a história de 2 mangakás e conta bem a dificuldade de publicar e manter uma série. Isso. Abraço, Alisson Fernandes. Isso. Agora, grande Alisson Fernandes. Ela respondeu. Ela respondeu que ela gostou muito. Temos perguntas do... Olha, o tempo tá acabando, a gente vai ter que ser bem rápido. Pergunta de mais quem aí? Tem a pergunta do Tem uma Richard. pro Carlos, né? Na verdade assim... Faz a pergunta pro Carlos, porque pra gente liberar ele, que ele já deve estar lá se coçando. É uma pergunta que na verdade vai pra todos os editores, né? E pra todo mundo que trabalha o marketing, a distribuição, enfim, dos quadrinhos e de literatura de modo geral. São 2 perguntas, na verdade. A primeira é porque que há um delay na distribuição em relação, no caso ele citou de São Paulo para Brasília, ele falou de 3 a 6 meses, demora para uma coisa depois de lançada, primeiro chega em São Paulo, depois chega aqui. Sim. E a segunda pergunta é por que se investe tanto, né? Ele citou exemplos aqui, por que se investe 100 mil num quadrinho gringo e se investe menos de 10 mil num quadrinho nacional? Carlos, eu vou pedir para você dar a resposta Reader's Digest, que é a resposta curtinha, porque o tempo realmente tá bem curto, depois a gente pode voltar a falar nisso. Em questão de investimento, é o potencial de vendas do material. Então, se o editor acha que o material pode ser um nacional ou um gringo, isso não importa. Na verdade, se ele vê potencial no material, ele vai investir mais. Se ele não vê, ele não vai investir menos. Então, é até para recuperar o investimento. Então, é complicado. Não tem essa diferenciação, não. Às vezes, até em obra literária, a gente vê muito isso. Isso vai acontecer e acaba acontecendo com quadrinhos também. Mas o valor do investimento vai do potencial do material, independente se é gringo ou nacional, entendeu? Sim, tem acontecido mais com o gringo hoje em dia, né? Sim. Okay. E há uma outra pergunta aí que eu fiquei... faltou a resposta. Na verdade, perguntaram se a gente está pensando em alguma coisa, se passar essa fase da febre de zumbi aí do Walking Dead. A gente Rocketeer! A gente está investindo em um outro nicho de quadrinhos lá fora, de fora também, que é o universo Valiant, né? É o que a gente está imaginando que pode, de repente, substituir o sucesso do Walking Dead, mas a gente tá tentando agora, então a gente não sabe como é que isso vai dar daqui a alguns meses, né? Se vai pra frente ou não vai. Beleza. Tinha pergunta pra Glória também? Não, pra Tamires. Pra Tamires, faltou uma pergunta do Alisson, né? Qual música? Faltou. Sim, ele perguntou também qual a música que encerrou o primeiro bloco. Foi a música da abertura 6 do Naruto. Isso aí, Alisson. Seleção especial, a Tamires contribuiu aqui na seleção da playlist. O que mais de pergunta? Se alguém que tá aí me ajudando viu mais alguma pergunta, fala, porque eu não tô localizando mais nenhuma. Diz que não. O pessoal sai perguntando nos vários posts, às vezes a gente fica perdido. Mandem as perguntas depois, a gente quem sabe responde. Alguma coisa sobre distribuição. Sim, ficou sem resposta a pergunta do Richard sobre a questão de por que demora, né? Exatamente a pergunta dele foi: por que a distribuição para Brasília tem uma diferença de 3 a 6 meses em relação a São Paulo? Então, isso aí ele não tá falando se é banca ou se é livraria, né? Não, ele não mencionou qual... Mas acho que ele deve estar falando mais banca mesmo, né? Então, banca, na verdade, a distribuição, se ela tem uma tiragem razoável,
ela chega nas principais capitais do Brasil. Então Brasília, né, por ser o Distrito Federal, tá entre elas. Se eu não me engano aí, se eu não me engano não, tenho certeza, o Walking Dead, a hora que chega aqui, chega aí também. Sim, a diferença às vezes é de um dia ou dois. A livraria também é meio difícil não chegar. Se há uma boa distribuição, essas redes de livraria, por exemplo, pode falar nome, né, Nessalo? Pode, depois eu passo lá e cobro deles, mando o boleto. Cobra lá. A Cultura, por exemplo, quando compra, ela, como é uma rede, quando ela compra pra cá, ela já vai pra Brasília também. Então, hoje em dia é mais difícil isso. Eu acho que tá. Na verdade, não, é o contrário. Tá mais fácil ver o material em várias partes do Brasil ao mesmo tempo, entendeu? Isso, mas sendo só você vendendo direto da livraria para a livraria, você enquanto editora vendendo para a livraria. Se tivesse que fazer o trabalho, por exemplo, aqui em Brasília, você comprar a Cultura, por exemplo, comprar direto do distribuidor que você tivesse aqui em Brasília, eles não fazem isso. Eles preferem comprar direto com você para você não ter o gasto da distribuição. E com isso ele quebra tanto a livraria pequena quanto o distribuidor aqui da cidade. Não, isso é fato. Isso é fato. Mas existem distribuidoras agora que estão atendendo diversas livrarias. Agora tem que saber se a livraria pequena está sendo atendida por essa distribuidora, entendeu? Hoje em dia tem algumas distribuidoras que trabalham só com isso. Ô Carlos, infelizmente o programa já acabou. O pessoal já está ali apontando a arma pra gente, dizendo que eles vão me cobrar depois aí por hora extra. Então a gente vai ter que encerrar o programa, cara, mas vamos deixar o pessoal que está em casa aí, que de repente não teve a sua pergunta respondida. Carlos, passa um meio de contato para de repente o cara mandar a pergunta para você. A Regina já passou ali, o link já passou. Glória, por favor, contatos para a editora, esse é o momento propaganda despedida, assim, que bom, foi ótimo participar do programa, foi bem legal mesmo o bate-papo. O nosso site é o www.horizontedosaber.com.br e se vocês quiserem mandar algum comentário via e-mail, não quiserem entrar tanto em detalhes pelo site, pode ser pelo hds.distribuidora@gmail.com. Tá, o e-mail, o Carlos, e qual o e-mail da HQM para eventuais perguntas? O e-mail da HQM é hqmaniacs@hqmaniacs.com. Temos também página no Facebook, Twitter, tem o site, o portal de quadrinhos hqmaniacs.com e tem também o site da editora com o nosso catálogo lá, que é hqmeditora.com.br. A gente fica à disposição aí de qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos lá. Carlos, brigadão, cara. Eu sei que seu tempo aí é apertado. Obrigado por você ter participado. Beleza, Nessalo. Eu fico à disposição aqui. Beleza, quero ver o Rocketeer, hein? Tá demorando. Quero ver o Rocketeer, hein? Tá demorando. Opa, né? Tá previsto pro mês que vem. Maravilha, maravilha. Opa, Carlos, um abração. Manda um abraço pra todo mundo da HQM aí. E até a próxima, cara. Um abraço pra todos aí. Obrigado, hein? Quero agradecer ao Baconzitos pela participação dele, como sempre, né? Sempre aí fiel. A Roberta, do Sindicato dos Escritores, né? De Brasília. Roberta, valeu aí pela divulgação, pela participação também. Baconzitos, valeu. Acho que isso aqui. Eu sempre chamo Baconzitos pra falar alguma coisa, mas realmente, Baconzitos, desculpa, o tempo encerrou mesmo. A gente vai precisar se despedir. Alguém quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Tamires? Eu não. Então tá bom. Viu que ela não tem amigos, ela não tem ninguém. Ninguém vai mandar um abraço, viu? Né? Não, é porque o Gabriel, ele tá falando comigo aqui pelo Facebook, ele tá escutando a rádio, então... Um abraço pra você. Um abraço pra você, Gabriel. Então considere esse abraçado. Alguém aí, pessoal? Aí o nosso DJ já deu um beijo pela gente. Um beijo. Obrigado pelo Valeu, obrigado por nos ouvir. E até a próxima. Abração, bom final de semana pra todos. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado das 10 ao meio-dia aqui na Rádio Federal.